Gênese no lar. Mais um evangelho no coração. Encontro festivo. No limiar dessa nova etapa que se abre. Quinta-feira, 13 de agosto do ano de 2020. Que Jesus, nosso Mestre, os bons espíritos protetores, nos envolvam nesse momento, para que a mensagem possa ser assimilada, nos tocando a alma e o coração. Que o ambiente seja terapêutico, para tratar as nossas mazelas e acolhermos os espíritos necessitados que nesse momento já se encontram se sentindo atraídos pelo movimento fraterno. Como irmãos, companheiros de luta, respeitosamente reverenciamos a Jesus, a luz do mundo, guia da humanidade. O tema de hoje. Uma frase que se torna uma rogativa. Bons amigos, não me abandone. Uma vez que estamos refletindo em torno do Evangelho segundo o Espiritismo, no item Preces Espíritas. Vale sempre a lembrança que no capítulo 27, Allan Kardec, no item 9, na ação da prece, transmissão do pensamento, afirma: a prece é uma invocação mediante a qual o homem entra pelo pensamento em comunicação com o ser a quem se dirige. Pode ter por objeto um pedido, um agradecimento ou uma glorificação. No capítulo 28, objeto dos nossos debates, estamos especificamente tratando das orações em torno dos anjos guardiões, mensageiros celestiais, espíritos protetores. E hoje nós vamos nos deter especificamente no item 14, que é uma oração, dando prosseguimento a esse compêndio resumido, mas de uma pungência extraordinária, quando Kardec vem favorecer o nosso intercâmbio com os amigos superiores. No item 14, ele ora ensinando, dizendo: Espíritos bem-amados, anjos guardiões, que, com a permissão de Deus, pela sua infinita misericórdia, velai sobre os homens. Sede nossos protetores nas provas da vida terrena. Dai-nos força, coragem e resignação. Inspirai-nos tudo o que é bom. Detende-nos no declive do mal. Que a vossa bondosa influência nos penetre a alma. Fazeis sintamos que um amigo devotado está ao nosso lado, que vê os nossos sofrimentos e partilha das nossas alegrias. E tu, meu bom anjo, mensageiro, amigo, não me abandones. Necessito de toda a tua proteção para suportar com fé e amor as provas que praza
a Deus enviar-me. Ah, meu anjo bom, não me abandones. Ah, amigo, que me faz recordar de Jesus quando prometera que não me deixaria órfão. Esteja conosco, anjo bom, nesta manhã para nos esclarecer, para abençoar esse grupo de corações generosos e humildes que nos curvamos diante da magnitude da vida, reconhecidos da justiça de Deus, que concede a cada um segundo as suas próprias obras, mas depositando os nossos profundos sentimentos, sonhos, anseios, diante da sabedoria do Altíssimo, rogamos as bênçãos, pois as provas que escolhemos, e o Espiritismo nos esclarece agora, que são necessárias ao nosso burilamento, abrandamento dos nossos costumes, purificação dos nossos desejos, sentimentos, emoções, representa um valioso movimento que vem nos libertar das algemas que ainda nos prendem. Essa luz que nos ajuda a compreender as escamas que fomos colocando como máscaras, imperfeições, quando pelo interesse imediatista, egóico, vaidoso, nos matriculamos em determinados painéis, pessoas vinculamos, situações, circunstâncias que geramos. Agora precisamos estarmos eretos para esse enfrentamento. Inspira-nos, é o que suplicamos, para que entendamos e não percamos-nos no caminho. Quando a tempestade nos visita, dentro do que foi previsto, que nos foi avisado como necessidades, nós precisamos voltar para dentro de si e encontrar as forças, os recursos, os instrumentos para não sermos abalados diante desse espetáculo da natureza. Como a tempestade vem para sanear a atmosfera, todos os embaraços, as pressões, empecilhos, doenças, desencarnações, batem na nossa porta, não para nos derrubar, mas para melhorar o ambiente. A questão é que o nosso orgulho, a nossa vaidade é chamada para que a gente possa ressignificar, compreendendo que somos filhos de um Pai eterno e bondoso, que nos concede, portanto, infinitas oportunidades, e tão bondoso é que não nos cobra resultado, que precisamos nos sentir, na verdade, seguros e confiantes, porque sem coragem, sem determinação, não conseguiremos andar em busca do alvo. Vocês que dialogam conosco pelas manhãs, registrem essa frase. O medo de perder
tira a vontade de vencer. Quer que repete? Eu vou repetir. O medo de perder tira a vontade de vencer. Não perca a vontade determinante. Nós estamos aqui para superar, para fazermos diferente. Então, como poderemos, se ainda atraímos ou acalentamos a ilusão do menor esforço? Nunca tivemos tanta oportunidade como agora. A vida no planeta prodigaliza radicais mudanças. Nós que somos seguidores do Cristo, não podemos, em momento algum, fragilizar, perdendo o foco. Em meio à crise, que toma uma dimensão planetária, por qual razão? Pelos acontecimentos que visitam todos os povos, uma comoção, um flagelo, que são necessários, conforme ensina Kardec, para dar um impulso, porque há as dificuldades pessoais e as coletivas. Todas elas visam o afastamento do mal. E o que é o mal? É a ausência do bem. E esse mal, ele está sendo revelado, nós estamos tendo a oportunidade de conhecê-lo. Porque antes ele estava guardadinho. Ele estava escondidinho debaixo do tapete. Então por que o desespero? Qual a razão de se permitir abrir painéis para ideias de baixo curso, sintonias com adversários desta luz? O movimento que tenta impedir, ele um dia foi alimentado por nós. Quando participávamos de tribos, bolsões, grupos que realmente favorecíamos a disputa, a violência, a contradição, a mentira, o jogo da sedução que mantém aquela condição do bem-estar, do poder. Nós pedimos para Deus sairmos disso. E chegou a hora. Como que isso vai te fazer lembrar? Ou como será lembrado o projeto, melhor dizendo? É esse acidente que você teve na sua família. É essa perda de remuneração. É a doença que dizimou vidas. É a loucura que se esparrama na sociedade, no seu endereço. Dentro de quatro paredes, há doenças silenciosas que estão prestes a serem desmascaradas ou diagnosticadas, como queira. É a dor fustigando, acrisolando, para que a gente possa abrir os olhos. Por que o desespero? No capítulo 24 do Evangelho segundo o Espiritismo, no item 11, Kardec deu o título: Não são os que gozam saúde que precisam de médico. Ele faz uma citação das palavras de Jesus contidas
no Evangelho de Mateus, no capítulo 9, no versículo 12. Não são os que gozam de saúde que precisam de médico. Repetindo agora, com as palavras do próprio Senhor. No item 12, Jesus se acercava principalmente dos pobres e dos deserdados, porque são os que mais necessitam de consolações. Dos cegos dóceis e de boa fé, porque pedem se lhes dê a vista. E não os orgulhosos que julgam possuir toda a luz e de nada precisar. Ora, sendo Jesus o pastor, o mestre, que tem autoridade, que fala que os doentes é que precisam de médico, portanto, ele cura, como um educador que utiliza das mãos e do coração para fortalecer os educandos. O interessante, porque o foco do seu trabalho está principalmente no acolhimento, no atendimento a pobres e deserdados. Porque são os que precisam de consolações. Qual é o papel dele? Consolar para esclarecer e libertar. Agora, o interessante, porque a frase diz sobre os cegos dóceis e de boa fé, porque pedem o quê? Que tenham visão. Ele não é a luz? Jesus não se proclamou a luz, capítulo 8, versículo 12, eu sou a luz do mundo? A luz para clarear. A luz, filosoficamente, é o que faz a intermediação entre o seu aparelho visual e o objeto, a paisagem, a pessoa. Sem luz você não vai ver. Os ensinamentos do Cristo, o atendimento do Senhor, é para intermediar, é para criar uma ponte, um caminho, para que a gente veja. E ele o faz no sentido de vermos a nós mesmos. Paradoxal? Não. Questão 919 do Livro dos Espíritos. Um sábio da antiguidade vos deu a dica: conheça a ti mesmo. Santo Agostinho está se referindo a Sócrates. Porque conhecendo a ti mesmo, perceberás a necessidade no tempo certo de dominar a si mesmo. Mas não basta dominar, porque existe um terceiro movimento. Transforma a ti mesmo. Conheça, domina e transforme. No Egito Antigo, os sábios que inspiraram nas tradições Moisés afirmavam dos movimentos que nos ajudam nesse processo. Saber. É necessário conhecer, ter a informação, estudar, procurar elementos, possibilidades, porque é necessário ousar. É necessário ter vontade de vencer, porque o medo atrapalha. Saber, ousar. É necessário calar, porque não é só ousar, é necessário aliar a prudência, o silêncio, o cuidado. E é extraordinário falar, verbalizar. O verbo se fez carne. Falar com propriedade. Falar consigo mesmo que podes, que deves superar. Falar para o mundo
falar positivamente, porque quando você pronunciar a palavra assertiva, bendita, você estará falando para você mesmo. Então o outro, as circunstâncias, elas são benditas para que a gente possa ouvir a nossa própria voz. E quanto mais você ouvir a sua voz, mais você perceberá que existe uma voz superior, a voz do Cristo, que representa Deus. Esta é a voz da consciência que fala contigo, na acústica do seu coração. Cala-te. Cala o egoísmo, cala o orgulho, cala a arrogância, cala o medo. Não tem sentido você ter medo mais. Não tem qualquer importância para quem segue o Cristo a treva que está fora. Os percalços. Não. Porque o universo que te compete é íntimo. E quando você se encontra sem brigar com você mesmo, quando você se ajusta nesse processo, nada aqui fora vai te derrubar. No processo das pandemias dos vírus espirituais, que estão espalhados pelo mundo, graças a Deus. Eles precisam de espaço. Nunca foi tão importante o laboratório que existe agora. Por que o sofrimento? Kardec esclarece, no capítulo 18 do livro A Gênese, os tempos são chegados, que tudo que está acontecendo agora tem um significado. Gerar um novo tempo, uma nova vida, uma nova era. Para isso, são necessários os escândalos. E eles vão dizendo para nós mesmos que nós estamos cansados de uma vida frugal, ou melhor, superficial. Uma vida pautada no ganho fácil, no passar a perna, no enganar, no gozo, os prazeres efêmeros. Todos estamos cansados da injustiça. Só que, por falta de conhecimento e de espiritualidade, eu adequo aquele ensinamento, o ditado popular, que aqui em Minas Gerais campeia nas tradições. Casa que falta pão, todo mundo grita, todo mundo pede e ninguém tem razão. Qual pão que nos referimos? Os teólogos falam que a mensagem do Evangelho é um alimento. Estudando a afirmativa do pão, o pão da vida. O pão é a verdade. O pão é o amor, é o conhecimento, é o que alimenta. Por isso, falta pão à mesa. Falta este alimento para a humanidade. Então brigam, gritam, tripudiamos, fazemos as tripas do coração para achar esse pão lá fora. Você não vai achar esse alimento lá na esquina, no supermercado, nem se pedir na casa de alguém. Não será a cesta básica que vai te dar esse pão. Esse pão é o encontro com Deus pela prática do bem, que é a aplicação da verdade, do conhecimento, no mecanismo do cotidiano. São notas alusivas a esse momento importante.
Se você começou nesse encontro, estando conosco, vindo aqui para ficar gritando, bradando, não me abandone, eu gostaria de te convocar com muita amizade, carinho e respeito. Para de pedir. Lá fora, para outrem, o que depende de você. Porque você se tornando uma pessoa fortalecida e consciente que és capaz, tudo virá por acréscimo. Portanto, o despertamento depende única e exclusivamente de você. Chegou o momento da coragem. Chegou um instante de levantar e falar: hei de vencer. Se não for assim, nós vamos continuar nos sentindo deserdados, abandonados, estropiados. Os espíritos não estão nos dizendo que não temos o direito de nos sentirmos frágeis e pedir ajuda. É direito inalienável, pedi e obtereis. Mas a análise aqui é para que a gente tome uma vacina contra a fuga, o vitimismo, esta perenidade apoiada na muleta do menor esforço. Temos imperfeições. Que bom que estamos compreendendo que a possuímos. Tem aquela partezinha do corpo que precisa da pomadinha. Talvez você tenha que ir na cirurgia e extirpar. Ou você tenha que tomar medicamento o resto da vida, porque isso faz parte do cuidado. Mas a sua alma não é doente. Você é um espírito que a sua essência é pura. O seu espírito é incorruptível. A escala espírita que trata dos espíritos puros, que iremos alcançar na condição plena de sabedoria e bondade, de amor e capacidade de doação, ela é um ponto de perfeição que ainda não compreendemos. Mas a sua essência é pura, não se esqueça disso. Imperfeição foi adquirida, você não foi criado com imperfeição. O reino dos céus é das crianças. Bem-aventurados que têm puro coração. Estabeleçamos este sentimento, esta convicção. Eu não tenho dúvida que terás capacidades, aptidão em fazer brilhar a luz que vem do Cristo. Você vai refleti-la com consciência, com responsabilidade e, acima de tudo, com maturidade. Porque ficar vinculado à treva é um atestado de pura infantilidade para quem já tem 2 minutos de evangelho e de espiritismo. Gênese no lar, de uma forma muito especial, vem tocar o nosso coração e nos deixar confortados, consolados, porque garantido a chancela do alto nos demonstra o apoio dos amigos espirituais que estão conosco o tempo todo.
e que utilizam dos amigos da terra para serem instrumentos e o socorro chegar para o coração suplicante. Pedimos no início, bons amigos, não nos abandone. E agora no final, só nos resta agradecer, porque eles vieram ao nosso encontro em mais uma manhã, apontando caminhos e dizendo que a vitória depende da consciência e da vontade. A vontade como a gerência que vai organizar o nosso mundo íntimo e vai determinar que cada engrenagem funcione de acordo com a sua especificidade. Sejamos virtuosos. E a virtude inicia pela humildade, pela simplicidade, que vai suscitar a verdadeira caridade. Ave Cristo. Tenham todos um bom dia. Amigos para sempre. Eles jamais nos abandonam. Graças a Deus, ouviram as nossas preces.